E aí, pessoal, eu sou o Davi e na aula de hoje a gente vai tentar um formatinho diferente, né? Vamos ver, vai ficar legal. Dá mais trabalho para fazer, muito mais trabalho para fazer, então se inscreva aí no canal e compartilhe esse vídeo porque isso ajuda bastante. E galera, na aula de hoje a gente vai ver relações. Então eu vou dar um pequeno resuminho do que são relações. E aí a gente vai fazer muitos exercícios e aí vai ficar tudo muito mais claro. Eu aconselho vocês a verem a aula sobre produto cartesiano e tem um videozinho que eu fiz em tela preta sobre relações também. Vai estar aí na playlist, eu vou deixar, porque quanto mais você vê, melhor, né? Mais fácil fica de entender. Primeiro, o que é uma relação? Uma relação é um subconjunto de um produto cartesiano. Então, digamos, você já viu a aula, sabe o que é um produto cartesiano, e aí você tem lá dois conjuntos, A e B, você tem um produto cartesiano, que é o conjunto de pares ordenados, e aí você pega, sei lá, alguns pares ordenados que têm uma característica particular ali, e aí você chama isso de relação, ok? E aí, posteriormente, a gente vai ver que toda função é uma relação com uma característica mais específica ainda. Então, vamos lá. Primeiro, para a gente ter uma relação, a gente precisa ter dois conjuntos. Então, a gente tem que ter um conjunto A, que leva a um conjunto B, e aqui a gente tem que ter uma relação R. Então, uma relação R, a gente possui um conjunto que a gente chama de conjunto de partida, e a gente tem um que chama de conjunto de chegada. Conjunto de partida e um conjunto de chegada, que também é chamado de contradomínio. Beleza? Como você já pode ver aqui, o contradomínio não é exclusivo de funções. Não, o contradomínio é o conjunto de chegada, então ele está presente em uma relação também. Beleza. E as relações, como a gente acabou de ver, elas são formadas por pares ordenados, A e B, sendo A pertencente a A e B pertencente ao conjunto B. Beleza? Agora, uma coisa. Se esse par ordenado AB pertence à relação, a gente pode escrever dessa forma. Opa, já colocar o sinal de reais aqui. Pertence a R. Se A e B, se esse par ordenado não pertence à relação, a gente escreve isso. Outra forma de representar isso daqui é da seguinte forma. A, R, B. Ou então, a gente pode colocar A, R, B. Sempre que você tem um símbolo na matemática para representar alguma coisa e você quer que, por exemplo, você tem um sinal de igual para poder representar a igualdade, e aí você quer representar que não é igual, você corta, beleza? Tem o sinal de existe para representar que existe, sei lá, existe A pertencente a A. E aí você quer dizer que não existe A pertencente a A, você corta, beleza? E é isso. Basicamente, as relações, como elas são representadas no plano cartesiano. A gente tem o plano aqui. Esse aqui, digamos, é o nosso plano cartesiano, x, y. E aí, como fica? Digamos que aqui a gente tem o ponto A, aqui a gente tem o ponto B. E aí a gente vai ter o nosso elemento aqui, x1, y1, que também sendo igual a B. Beleza? Isso aqui é par ordenado, que significa que AB é diferente, vamos colocar aqui, é diferente de BA. Tranquilo? Então é isso. Sobre relações, basicamente é isso que a gente precisa saber. E tem uma coisa que eu não citei aqui, mas que está presente em todas as relações, que é uma lei de correspondência. Essa lei de correspondência é aquela característica especial que eu comentei anteriormente, que para ser relação tinha que ter uma característica especial. Então, essa é a lei de correspondência, que está presente também nas funções. Só que nas funções a gente tem algumas outras características, tem algumas outras propriedades, digamos assim, que tem que ser satisfeitas para condições. Condições é a palavra mais correta. Tem que ter certas condições a serem satisfeitas para que aquilo seja chamado de função ou aplicação de A em B. Mas, já lembrem, toda função é uma relação, ok? Mas nem toda relação é uma função.
Bom, agora a gente vai para os exercícios, e aí tudo isso que eu falei vai ficar um pouco mais claro. E esse é um resuminho bem tranquilo, então vamos lá. E aí, pessoal, aqui é o Davi, e na aula de hoje a gente vai resolver esse exercício aqui. E bem tranquilo, né? A gente só precisa dizer se dada a relação, pananã, 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 classificar em verdadeiro ou falso. Aqui a gente tem que o par 1, 7 pertence a R, e isso daqui é Onde é que tá meu lápis? Isso daqui é verdadeiro. Oxi. Vamos ver. Agora sim, isso daqui é verdadeiro. E a gente tem também que... Cadê? B. O par 1, 4 está contido em R, isso daqui é falso. C. 2, 5, porque não tem nenhum par 1, R aqui dentro. Ou 1, 4 aqui dentro, tá? Tem só 1, 7. Aqui a gente tem a letra C. O par ordenado 2, 5, ele pertence a R, ele não pertence a R, então isso daqui é verdadeiro, porque o par 2, 5 não pertence a R. E a gente tem também o par 3, 6 pertence a R, isso daqui é falso, porque esse não pertence a R. E a gente tem aqui 2, 6 não pertence a R, isso daqui é falso, porque o 2, 6 pertence à relação R. 2R6. Quando ele escreve 2R6, o que ele está querendo dizer? Que o par 2, 6 pertence a R. E o par 2, 6 pertence a R, então isso daqui está certo. 1R5 é a mesma coisa, então o par 1, 5 pertence a R, falso. O par 3, 5 não pertence a R, isso daqui é falso, porque ele pertence a R. E 1, 7 não pertence a R, isso daqui é falso. A é o conjunto de partida de R, vamos ver. O conjunto de partida de R são os elementos X. Então a gente tem 1, 2, 3. E aqui a gente tem 0, 1, 2, 3. Então, mas pode ser o conjunto de partida, porque aqui a gente tem uma relação, não um produto cartesiano. Então não necessariamente precisa ter o 0 aqui como primeira coordenada de algum par ordenado. Lelinha está aparecendo no vídeo. Mas será que acho que eu não sei, talvez eu corte na edição porque vai ficar só meu rosto. Lelinha é um passarinho. Bom, o que a gente tem aqui? Então, esse daqui é verdadeiro. Vamos ver se está de acordo com a resposta do livro. Essa é a letra J. É verdadeiro. E aqui a gente tem o quê? B é o conjunto de chegada de R. Sim, 4, 5, 6. Pelo motivo que eu falei para vocês, tá? Por ser uma relação, não necessariamente o 0 tem que ser aqui a primeira coordenada de um par ordenado. Então a gente tem A, é o domínio de R. Bom, agora a gente já está falando dos elementos que exclusivamente são as primeiras ordenadas dos pares ordenados de R, tipo domínio de R. Eu estou falando dos elementos 1, 2, 3. Então, agora A é domínio de R, isso daqui é falso. Porque o domínio de R é os elementos 1, 2, o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3. L. B é o conjunto de chegada de R. Cadê B? 4, 5, 6 e 7. Sendo que aqui eu tenho 7, 6 e 5. Mas onde está o 4? Opa, ele está falando de conjunto de chegada, então é verdadeiro. Agora aqui, B é o contradomínio de R. Aí sim, finge que eu falei aquilo agora. Onde é que está o 4 aqui? Como segunda coordenada dos pares ordenados de R. Não tem, então isso daqui, B não é o contradomínio de R. Contradomínio de R é o conjunto formado pelos elementos 7, 6 e 5. Ou 5, 6, 7. B é o conjunto imagem de R. Bom, a imagem de R é o mesmo que o contradomínio de R. Se vocês fizerem aquela... usando uma figura geométrica para poder construir um diagrama, você vai ter 1, 2 e 3. Esse aqui é os meus elementos X. E aqui a gente vai ter 7, 6 e 5. Então a gente vai ter 1 no 7, 2 no 6 e 3 no 5. Ou seja, é o conjunto imagem de R. E aqui, 1, 2, 3 é o domínio de R. Isso aqui é verdadeiro. A gente já verificou aqui. Ó, também aqui. P. 5, 6, 7 é o conjunto imagem de R? Sim. A ordem dos elementos dentro de um conjunto não é relevante. Então, isso daqui é verdadeiro. E é isso, esse primeiro exercício. Agora vamos para o próximo.
Bom, pessoal, aqui na número 2, a gente tem dados conjuntos A, B e, em cada caso, uma relação R de A em B. Determine o domínio e o conjunto imagem da relação R. O que a gente tem aqui? Só determinar o domínio? Nossa, deixa eu pegar uma cor aqui. Que é muito domínio para fazer. Então, na letra A, a gente vai ter o quê? Domínio igual a 0, 1, 2. E contra domínio, tem que determinar em conjunto imagem, né? Imagem é igual a 2, 3 e 4. Na letra B, a gente tem que o domínio é igual a 0, 6, 1, 5. E o conjunto imagem é igual a... Ih, Jesus Cristo, fiz tudo errado, eu tava pensando em outra coisa aqui. Caramba. Vamos lá. O domínio aqui é 0 e 1. E o contradomínio é 6 e 5. Eu tô meio distraído pensando na vida. Mas vamos lá. Aqui a gente tem esse. Oh, Jesus, a cabeça hoje tá muito boa. Então vamos lá. Vamos colocar logo direto o domínio aqui. Aí você escreve do jeito que eu coloquei aqui pra ficar bonitinho. Na letra C a gente tem 0, 1, 2, 3. E o domínio, ou a imagem, a gente tem 6, 6, 6. Então é só 6. Porque dentro de um conjunto você não repete os elementos, tá? Não faz diferença ficar repetindo elementos dentro de um conjunto. Tá, esse aqui é E, parece um. Beleza, D, a gente vai ter como domínio o conjunto formado pelos elementos 3 apenas. E a imagem, a gente vai ter 2, 3, 4, 5, 6. Na letra E, a gente vai ter o domínio como sendo 2 e a imagem como sendo 4. Na letra F, a gente vai ter o domínio como sendo 1, 2 e 3 e a imagem como sendo 2, 4 e 6. Tranquilo? E então vamos para o próximo. Aqui, o que a gente tem? Sejam os conjuntos A e B e a relação R definida por x, r, y, tal que... tal que... Não tem nenhum tal que aqui. E a relação R de A em B definida pela lei XRY, tal que x é múltiplo de y. Bom, o que a gente tem aqui nessas condições? Fazer um diagrama de flecha de A e B. Bom, galera, vamos iniciar colocando no diagrama primeiro os elementos do conjunto A. Então a gente tem aqui o conjunto A, 1, 2, 6, 7 e 25. E aqui a gente tem um conjunto B, que está relacionado com... O conjunto A está relacionado com o conjunto B através de uma lei de formação, que é essa daqui. E aí o que a gente tem? Que essa lei diz que o quê? X é múltiplo de Y. Qual o primeiro elemento que a gente tem aqui? 1. 1 é múltiplo de 2? Não dá, né? Porque olha só. Múltiplo de um número. Pega aqui o 2. Aí você faz 2 vezes 0, você vai ter 0. 2 vezes 1, você vai ter 1. 2 vezes 2, você vai ter 2. Quem é o múltiplo de 2 aqui? 0 é múltiplo de 2, 1 é múltiplo de 2. Aqui é 2, meu Deus, nem multiplicação sei fazer mais. E aqui eu tenho 4, então 2 é múltiplo de 2 e o 4 é múltiplo de 2. Então, o 1 não é múltiplo de 2, nem de 3, nem de 4, nem de nenhum elemento que está ali no conjunto B. Então vamos partir para o 2. O 2, quem é múltiplo de 2 aqui dentro do conjunto B? Eu tenho 2 vezes 1, que dá 2. Então vamos colocar os elementos aqui: 2, 3, 4, 5, 8, 9.
Ok, e aí o 2 a gente vai relacionar aqui com 2. O 2 eu vou relacionar ele com 4 também, porque 2 vezes 2 é 4. E eu vou relacionar ele com 8, porque 2 vezes 4 é 8. Então, 2, 4 e 8 são múltiplos de 2. Agora o 6. O 6 eu tenho 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. Então, o primeiro múltiplo de 6 aqui é 3... O primeiro múltiplo de 6 é 6, e não tem nem 6 aqui, então não vou nem olhar para o resto. E aí a gente tem o 7. 7 também não tem nenhum múltiplo aqui dentro do conjunto B. E o 25 também não tem. Beleza, pessoal, nesse exercício aqui, a gente tem dois conjuntos, A e B, e a relação. E a gente quer aqui fazer o diagrama, tananã, várias questões, né? Mas beleza, ele diz x é múltiplo de y. Então, a gente vai ter aqui o diagrama A. Vamos colocar aqui já o diagrama B. Uma relação R, tá posta aqui, né, pela lei. E aí a gente tem, vamos colocar os elementos do diagrama A e os elementos do diagrama B. No A a gente tem 1, 2, 6, 7 e 25. Os elementos do conjunto A. E aqui a gente tem 2, 3, 4, 5, 8 e 9. E ele diz aqui que x é múltiplo de y. Então vamos pegar aqui o 3. Ó, quais são os múltiplos de 3? 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 1, 3 vezes 2 é 6. Então, os múltiplos de 3 são 0, 1, 6. Então vamos ver aqui, x é múltiplo de y, então o 2. O que eu tenho de múltiplo de 2 aqui? Eu tenho somente o 2, ok? O que eu tenho de múltiplo de 3 aqui? Múltiplo de... Eu não vou olhar o 1, por quê? Porque o meu menor elemento aqui no conjunto B é o 2. E ele diz que x é múltiplo de 2. Esse aqui é o meu elemento x, esse aqui são os meus elementos y. Certo? Então, vamos para o próximo. 3 é múltiplo de quem? A. E a relação ela vai sempre de A em B. Olha só, R de A em B. Por isso a setinha vem daqui para cá. 3, ele é múltiplo... quais são os múltiplos de 3 aqui no conjunto x? Eu vou ter o 6 apenas. E quais são os múltiplos de 4? Múltiplos de 4 não tem. Aqui o 6 ele é múltiplo de 2. Porque a gente tem o 2 vezes 3, tá? O 4 a gente não tem nenhum múltiplo aqui. E a gente tem que o 25 é múltiplo de 5. O 8 não tem múltiplos aqui dentro. O 9 também não tem múltiplos aqui dentro. Então, é essa a representação. Então, essa daqui é a nossa letra A, feita a representação usando diagrama de flechas. Escrever a letra B, escrever R por enumeração. Então, a nossa relação R é composta pelos conjuntos 2 e 2, pelos elementos, né? Pelos pares ordenados, 2 e 2, 6 e 2. Depois a gente tem 6 e 3. E aí a gente tem 25 e 5. Sempre nessa ordem, porque é x, y, ok? Na letra C ele pede escrever por enumeração. Essa aqui é a letra B, letra C. Escrever por enumeração, conjunto de partida. Então, o conjunto de partida que eu vou representar por CP é o 1, 2, 6, 7, 25. E o conjunto de partida, ele pede agora o contradomínio, que é os elementos 2, 3, 4, 5, 8 e 9. E ele pede agora o conjunto imagem da relação. Então, imagem é os elementos 2, 3 e 5. Beleza, pessoal? Esse é o exercício que eu deixei nos comentários. Vamos pro próximo. E aí, pessoal, aqui na 4, a gente tem que fazer um diagrama de flechas de R. Então, vamos lá. A nossa relação é dada por y igual a 2x menos 1. Então, o que a gente tem aqui? Y igual a 2x menos 1. Aqui eu tenho o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A é os valores para x e o conjunto B os valores para y. Então, eu vou verificar aqui
y igual a 2 que multiplica menos 1, menos 1. E eu vou ter y igual a 2 que multiplica 0, menos 1. Y igual a 2 que multiplica 2, menos 1. Y igual a 2 que multiplica 3, menos 1. Isso daqui vai... Opa, esse de cima não vai dar nada. Esse de baixo aqui vai dar 2 vezes menos 1, dá menos 2. Menos 1, menos 3. 2 vezes 0, 0. Menos 1, menos 1. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5. E aí, perceba aqui, quais pares a gente vai ter na relação? Olha, para menos 1 eu tenho menos 3, então esse daqui tá ok. Para 0 eu tenho menos 1, e menos 1 tá aqui, tá ok também. Para 2 eu tenho 3, tá ok também, porque eu tenho aqui. E esse daqui eu não tenho. Então ele pede diagrama de flechas. Vamos fazer aqui. Na letra A gente vai ter nosso conjunto de partida, que é o A, com os elementos menos 1, 0, 2 e 3. E aí a gente vai ter B, uma relação R. E aí no B a gente tem menos 3, menos 1 e 3. E aí pro menos 1 eu vou ter menos 3, pro 0 eu vou ter menos 1 e pro 2 eu vou ter 3. Pro 3 não tem ninguém porque dá 5 e a gente não tem aqui no conjunto B o elemento 5. Então dá para formar o par ordenado. Aí representar graficamente no mesmo plano cartesiano AB e R. Bom, isso daqui é bem tranquilo, né? Se você tem pares ordenados, quais são os pares ordenados da nossa relação? A gente vai ter menos 1, menos 1, menos 3. Depois a gente tem 0, menos 1. E aí a gente tem 2 e 3. Beleza. Essa aqui é a nossa relação. E o produto cartesiano? Produto cartesiano de A por B. Não vou fazer tudo aqui, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Seria tipo meio que uma distributiva, assim, falando de modo meio grosseiro. Aí você vai ter o menos 1, que vai aqui no menos 3, depois menos 1 com menos 1 e depois menos 1 com 3. Esses são os pares ordenados aqui com o primeiro elemento do conjunto. Então eu vou ter menos 1, menos 3, e aí eu vou ter menos 1, e aí depois eu vou ter menos 1 e 3. E aí beleza, eu faço isso com 0 agora. Eu vou ter 0, menos 3, e vou ter 0, menos 1, e aí vai, beleza? Esses vão ser os elementos do produto cartesiano de A por B. E aí você vem aqui no gráfico e você coloca, vamos pegar aqui o eixo x, y. Bom, pessoal, aí você faz um gráfico maior, né? E aí você vai colocando. Vamos ver, vou colocar aqui o menos 1, menos 2, aqui eu vou ter 1, 2, 3, e aqui eu vou ter 1, 2, 3, menos 1, beleza. E aí menos 1 e 3, a nossa relação. Vou representar a relação com a cor laranja mesmo, vou ter menos 1, menos 3, ixi, vai dar lá embaixo. Aí eu vou ter 0, menos 1, x0, y menos 1 vai ser aqui. x0, y menos 1. 2, x2 aqui, y3 aqui. Aí você vai ter lá embaixo, aqui, mais aqui para baixo, né, descendo, vai ter o menos 1, menos 3. Mas aí vamos pegar outra cor aqui, a gente coloca o produto cartesiano. Menos 1, menos 3 vai estar lá no mesmo local. Menos 1, menos 1. Então a gente vai ter x igual a menos 1, y igual a menos 1, esse mais ou menos aqui. A gente vai ter menos 1, 3, ou seja, menos 1, 3. Que mais que a gente vai ter? 0, menos 3, que vai dar aqui para baixo. A gente vai ter 0, menos 1, x0, y menos 1, que é esse par aqui. E aí você pode perceber que você vai acabar pintando esse par aqui, desse ponto aqui também, porque a nossa relação é um subconjunto do nosso produto cartesiano, beleza? E é isso, é só pegar os pares ordenados que você determinou aqui e ir formando. Não tem erro, tá? Só fazer um por um, bem tranquilo. E agora ele vai te escrever o domínio e imagem dessa relação. Bom, domínio da relação são os elementos x. Então a gente tem menos 1, 0 e 2. Agora, a imagem da relação, a gente tem os elementos y, que é menos 3, menos 1 e 3. Menos 3, menos 1 e 3.
E o que mais que ele pede? Contradomínio. Contradomínio, nesse caso aqui, contradomínio é igual à imagem, e a gente tem menos 3, menos 1 e menos 3. Ou você pode colocar aqui que é igual a contradomínio. Tranquilo? Esse é o exercício 4. Vamos pro próximo. Beleza. Aqui no número 5, ele dá o diagrama, ele dá a relação sobre A. Ou seja, R de A em A. A ao quadrado. Definida por xry, y igual a x ao quadrado. Então, a gente vai ter aqui, para os elementos y, x ao quadrado. Então, para elemento y igual a 1, eu vou ter... Para o meu elemento y, vamos colocar aqui, igual a x quadrado. Então, para o meu elemento x igual a 1, eu vou ter 1. Y igual a menos 1 ao quadrado, y igual a 2 ao quadrado, y igual a menos 2 ao quadrado, e por último, y igual a 4 ao quadrado. E aí a gente vai ter aqui, menos 1 ao quadrado resulta em 1, 2 ao quadrado dá 4, e menos 2 ao quadrado dá 4 também. E aqui 4 vezes 4 dá 16. Bom, ele pede o diagrama de flechas de R. Então, a gente vai ter aqui o conjunto A, formado pelos elementos menos 1, 2, menos 2 e 4. E aqui o B, formado pelos elementos... não é B, no caso, eu posso fazer isso, tá? B igual a A. Conjunto A por A, mas você pode apagar esse B que deixa só A. Então, 1, menos 1, 2, menos 2, chique, menos feio, menos 2, deu para entender, 4, e aí a gente vai estabelecer aqui as relações. Para 1, eu vou ter 1. Para menos 1, eu vou ter 1 também. Para 2, eu vou ter 4. Para menos 2, eu vou ter 4. E para 4 não tem ninguém, porque dá 16, e 16 não está aqui no meu conjunto A. Então, está representado o diagrama de flechas de R, ARB, ou ARB, que B é igual a A, nesse meu caso aqui. E aqui a gente representa R graficamente. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu tenho aqui x menos 1 e y menos 2, né, como máxima. Então, vamos colocar aqui. Aqui eu vou ter menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ter, primeiro ponto, 1, 1. Então, x igual a 1. Vou colocar 1 aqui, 1 aqui. Opa, 2, 3, 4. Então, 1 e 1 eu tenho aqui. Aí, depois eu tenho menos 1 e 1 novamente. Então, menos 1 e 1 eu tenho aqui. Aí, eu tenho 2 e 4. Ou seja, 2x2, y4. Vai ser aqui. E eu tenho agora x menos 2, y4. X menos 2 e x menos 2, y4 aqui. X menos 2, y4. E é isso. É só esses pontos que formaram. E vamos ver se está certo aqui. É x1. Vamos ver. x1, y1. X menos 1. X menos 1, y1. Sabe que eu coloquei esse ponto aqui? Eu tô dormindo ainda. Nada a ver isso daqui, tá? Ignore. Não sabe nem fazer um gráfico mais, não sabe nem colocar um ponto no gráfico mais. É uma coisa linda. E aí, o que a gente tem agora? Representado graficamente, vamos escrever o domínio de R. O domínio de R é dado pelos elementos x, que está na relação. Então, eu tenho 1 menos 1, 2 menos 2. Vamos colocar assim, mais ou menos 1, mais ou menos 2. E ele pede imagem de R. Imagem de R são os elementos 1 e 4. Beleza? Vamos para o próximo. Beleza, aqui nesse exercício ele pede para escrever por enumeração as relações R definidas por diagramas de flechas. Então, na letra A gente vai ter R igual conjunto de pontos 1 e 0. Depois a gente vai ter o ponto 5 e 2. E aí a gente vai ter o ponto 5 e 4. E aí o ponto 7 e 4. Beleza? 1 e 0, 5 e 2,
5 e 4, 7 e 4. Na letra B, a gente vai ter que R é igual a o ponto A, 2, o ponto B, 2 e o ponto C, 5. E aí, na letra C, onde está a letra C? Vamos tirar aqui A, B, C, D. Ô, Jesus Cristo. Na letra C, a gente vai ter... Olha, perceba aqui que eu tenho setinha para os dois lados. Então, a minha relação R sobre A vai ser igual. Eu vou ter o ponto 1, 3, e aí eu tenho 3, 1, opa, 3, 1, e aqui perceba que ele faz um círculo, então 2, 2. E na letra D, a gente vai ter, sempre que você tiver setinha para os dois lados, é assim, ó, A, D e D, A, e vai e volta, beleza? E aí você tem A, B, e depois você tem B, C, e aí você tem C, C. E essa é a relação R sobre A. E bora pro próximo. Bom, aqui nesse exercício ele pede, escreva o domínio e o conjunto imagem das relações anteriores. Então, na letra A, a gente vai ter o seguinte, o domínio de R é igual ao conjunto formado pelos elementos 1, 5 e 7. E a imagem de R vai ser o conjunto formado pelos elementos 0, 2 e 4. Na letra B, a gente tem que o domínio de R é formado pelos elementos A, B e C, enquanto que a imagem de R é formado pelos elementos 2 e 5. Na letra C, a gente tem que o domínio de R, vamos colocar aqui, né, o R, o domínio de R é formado pelos elementos 1, 3 e 2, enquanto que a imagem é formado pelos elementos 3, 1 e 2, ou 1, 2, 3. E no caso, o domínio que é igual à imagem, que é a ordem dentro de conjuntos, não importa, CD. Na D, a gente tem domínio de R como sendo o conjunto ABCD, e a imagem de R como sendo o conjunto AC. Beleza? E vamos pro próximo. Beleza, pessoal, aqui ele pede para a gente escrever em cada caso as enumerações das relações R por enumeração. Então, o que a gente precisa observar aqui? Vamos primeiro pegar e colocar os nossos... Deixa eu diminuir aqui a caneta. Então eu vou ter aqui menos... deixa eu pegar uma cor mais decente. Vamos ter menos 1, menos 2, 1, 2, 3. Aqui 1, 2, 3, 4. Aqui menos 1, menos 2, menos 3. Então, vamos ordenar na letra A. A gente vai ter a nossa relação R como sendo formada pelos pontos. Vamos pegar o primeiro ponto aqui. X igual a menos 2, Y igual a menos 1. Menos 2, menos 1. E aí a gente vai ter depois, onde está o segundo ponto, a gente vai ter x igual a menos 1, menos 3. Menos 1, menos 3. Aqui a gente tem menos 1, 1. Menos 1, 1. Depois, onde está o próximo ponto, x1, y2. Então, 1, 2. Aqui a gente tem x1, y4. E depois a gente tem x3, y1. E esses são os elementos da relação A. E na B, a gente faz o mesmo processo. Você vai pegar aqui o primeiro ponto, então a gente tem menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá. O primeiro ponto vai ser o ponto menos 2. Opa, aqui a gente tem um ponto, então vai ser x igual a 0, y igual a menos 2. Não, pelo amor de Deus, falando que nem gráfico sabe, nem ponto no gráfico tá sabendo mais. Ó, aqui a gente tem x, y igual a 0 e x igual a 2. Então, y... Eu já tinha feito isso, né? Y igual a x igual a y
Meu Deus do céu, que confusão. X igual a menos 2, y 0. Beleza. Aqui a gente vai ter x igual a menos 2, y menos 3. Então, x igual a menos 2, y menos 3. E aí, aqui a gente tem o ponto 0, 0. E aí a gente tem o ponto x igual a 1, y0, x1, y0. E aí a gente tem esse ponto aqui eu coloquei. Não, esse ponto eu não coloquei, que é x0, y menos 3. Tá. E esse ponto aqui eu coloquei, que dá x0, y2. E aqui eu vou ter 1 e 3. E depois eu tenho 3 e 2. Beleza, e vamos para 9. Aí, nesse exercício aqui, o que a gente tem que fazer? Dada a relação graficamente, completar os pares x e y. Então, aqui a gente tem o 1, 2, 3. Menos 1, menos 1, 1, 2, 3, 4. Então, beleza. Aqui a gente tem um elemento x, aqui a gente tem um elemento y, aqui a gente tem x, aqui a gente tem y. Para y igual a 0, eu sei que ele vai estar no eixo x. Então, se ele está no eixo x, só pode ser esse aqui, né? 2. E aqui eu tenho y igual a 1. Para y igual a 1, olha o y igual a 1 aqui. E aqui você pode ver que no y igual a 1 não tem ponto. Por isso esse daqui não existe. Na letra A, B, C, D, E, essa aqui é a letra E, eu tenho o ponto 0 e eu tenho... Então eu sei que o x é 0, ele vai estar no eixo y. Se ele está no eixo y, só pode ser o 2. E aqui na letra G eu tenho menos 1. Menos 1 no x, né? Menos 1 no x, ele tem o 3. Menos 1 no x leva aqui no ponto 3. Aqui na letra B, eu tenho y igual a 3. No y igual a 3, eu tenho 2 ou menos 1. Então, para o y igual a 3, eu vou ter 2 ou menos 1, 3. Beleza? Ó, y aqui tem 2 pontos. Na letra D, eu vou ter y igual a menos 1. Y igual a menos 1, o único ponto que ele tem aqui é o 2. Então, x2, y igual a menos 1. Para x igual a menos 2, x igual a menos 2 eu nem tenho aqui. Então, vamos colocar aqui, não existe. Para x igual a 2, eu tenho o ponto y0. Mas para x igual a 2, eu tenho também o y igual a 3. Então, eu posso colocar aqui ou 2 e 3. Beleza? E é isso. Beleza, pessoal. Nessa 11 aqui, a gente tem que determinar o domínio e a imagem... deixa eu ver aqui. O domínio e imagem da relação. Então, na letra A, a gente vai ter o seguinte. O domínio de R vai ser os pontos 2, incluindo o extremo 2 e 5. Dá uma observada aqui no gráfico. No ponto 2 e no ponto 5. Domínio, a gente está falando do eixo X. Agora, imagem, a gente está falando do eixo Y. Então, a imagem de R vai ser o conjunto de pontos 1 e 3, incluindo esses dois pontos, beleza? E aqui na letra B, a gente tem, olha, imagem, domínio, e aqui imagem. Então, o domínio de R, a gente vai ter... Vamos colocar a notação de intervalo, não de conjunto, porque fica mais prático aqui agora, né? Mas pode, quiser colocar a notação de conjunto também, não tem problema. Nos exercícios de matemática elementar, se você não souber fazer, tem bastante exercício resolvido assim na notação de conjunto. E aí a gente vai ter menos 1, 2. Só que o 2 não está incluso aqui nesse caso, pode ver, bolinha aberta. E a imagem de R vai ser aqui o elemento x. Então eu vou ter 4 menos 1 aberto, pode ver aqui, não está incluso. Ok? E na letra C, a gente vai ter domínio de R como sendo, olha só,
O único valor para x que a função assume, o único ponto em que a função assume valores é aqui, no menos 2. Então, a gente vai colocar como que o domínio de R é o menos 2, ok? E quanto à imagem? Já a imagem, ela assume valores aqui, ó. Então, a gente vai colocar imagem de R como sendo o intervalo aberto entre raiz de 5 e menos 5 quartos. Aberto também. Bolinha aberta aqui. Na letra D, a gente vai ter imagem. Opa, vamos começar com o domínio, né? Já coloquei M aqui, a imagem de R aqui no eixo X. Então, a imagem de R é o ponto 3. Agora, e o domínio de R? O domínio de R é todos os reais, porque para qualquer ponto que você colocar aqui para qualquer ponto X, você tem 3 no domínio, ou na imagem. Qualquer ponto do X, você tem 3 na imagem. Então, a gente pode colocar em notação de X, tal que X pertence aos reais, que é igual aos reais. Beleza, vamos para as últimas aqui. A letra C e letra D. Ou letras E. Não sei nem o que eu tô falando mais. Bom, na letra E, vamos pegar o domínio. Ele vai do ponto menos 4 até o 3. O 3 não está incluso. Isso aqui é igual ao domínio de R. E a imagem de R, ele vai do ponto 2, incluindo o 2, até o menos 5, não incluso. E na letra F, a gente tem o domínio de R, aqui indo do menos 2, incluindo o menos 2, até o 3. Ó, aqui ele vai até o 1, mas você vê que aqui ele tem valores até no ponto 3, para x igual a 3, incluindo o próprio 3. E a imagem de R, ele vem daqui, do 1 até o menos 4. Então, a gente vai ter o 1 até o menos 4. O menos 4 está incluso, beleza? E aqui o 1 não está por conta da bolinha aberta. Agora vamos para a letra G. O domínio da relação vai ser aqui. Menos 2, 5, aberto. E a imagem da relação vai ser 4 menos 1. Menos 1 fechado. E na H a gente tem domínio da relação como sendo os pontos menos 3 e 1. E a imagem da relação como sendo 1 e 5. Beleza, pessoal, vamos para o exercício número 12 agora. No número 12 é esse daqui. E, galera, é bom estudar um pouquinho de geometria analítica para resolver essas coisinhas aqui. Então, dê uma olhada lá na playlist de geometria analítica. Eu vou colocar o domínio aqui, e aí você dá uma olhadinha na playlist lá, para entender melhor como que faz isso daqui. Aí vai ter menos 8, 18... E a imagem é igual a menos 12, 14. Beleza, pessoal? Essa resolução de exercícios, eu não costumo fazer vídeos muito grandes assim, porque acaba ficando cansativo, não tem muito tempo, né? Faculdade e tal. Mas é bom, então se vocês gostam, deixem o like e se inscrevam no canal, porque isso ajuda bastante. Fiquem com Deus e até mais.